Brasileirão, o líder Flamengo também joga no domingo, enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. O time gaúcho está lá embaixo na tabela, só que jogar no Alfredo Jaconi não costuma ser fácil. Vem cá, você sabe quem é o time da Série A que o Flamengo não ganha há mais tempo fora de casa? Mirassol? Não. Bahia? Não. Vamos dar uma ajudinha então. Uma derrota para esse adversário já causou a demissão de um dos maiores artilheiros da história do clube. Eu fui traído, cara. Eu não podia ser traído. Eu fui traído. Ele não vai vestir mais a camisa do Flamengo. Ele era ninguém menos do que o baixinho Romário. É lamentável, porque todos sabem o que eu sinto pelo Flamengo, mas ele é o presidente, ele decide. Aconteceu em 1999. O Flamengo perdeu para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores foram a uma boate depois do jogo. Romário foi o único punido. Boa parte da torcida ficou do lado dele. Nos últimos anos, sempre que o Flamengo vai a Caxias do Sul, o torcedor fica preocupado. Afinal, faz tempo a última vez que o time venceu o Juventude jogando como visitante. Foi em 1997, 1-0. Chute de Bruno Quadros, gol contra do zagueiro Rodrigo. E sempre foi muito difícil jogar lá em casa. Você vai para Porto Alegre, de Porto Alegre você sobe para Caxias, e aí é o frio, é a chuva, é o campo pesado. Desde aquela última vitória, o Flamengo enfrentou o Juventude 13 vezes como visitante. Foram 7 derrotas e 6 empates no Alfredo Jaconi. Aquele estádio lá, meu Deus do céu. Em 2021, a chuva transformou o futebol em polo aquático. Mateuzinho tentou jogar por baixo com o gramado encharcado. Ela parou, o Peixoto não perdoou. No ano passado, Rossi fechou o gol. Rossi! Mas não conseguiu evitar mais uma derrota. Mandaca pro Juventude! Só que agora acabou esse negócio, né, irmão? Segura a ansiedade, chegou o Felipe Luiz pra quebrar o tabu. Domingo tem jogo no Alfredo Jaconi e o torcedor tá confiante. Vem cá, dá pra ganhar agora? Dá, lógico, olha o time que a gente tem, pô. Isso é a seleção, filho. Pô, meio campo é bom, ataque é bom, a zaga é boa. O time é perfeito. Vamos ganhar esse campeão. Tá em crise, chama o Vasco. Sabe quando você sabe que assim, qualquer coisa da sua vida já foi pro beleléu? Quando você recebe esse vídeo do estagiário. Ah, não tá ainda? Tá no ponto. Qualquer coisa eu pego aqui meu telefone e chego ali na câmera 1. Quando eu recebi esse vídeo do estagiário, que eu já vou mostrar, eu falei, gente, eu poste mijando no cachorro. Ele não tem nem amor ao emprego dele. Não é possível. Não, Vene Casagrande, aí entrou um link ali no programa da Isabelle, nem lé com cré, aí o homem incendeia a torcida do Fogão, cantando a música pra mim. Ele mandou pra mim meia-noite, eu não entendi nada. Eu falei, o que o Oliver tá me mandando mensagem dessa hora, gente? Cadê o meu telefone? Aqui, olha só o que eu recebi do estagiário. Isso que horas eram, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é o estagiário, tá? Vê aqui, eu vou botar aqui pra vocês. Esse é o estagiário. Alô, Fernanda Maia! Chama o John Texton, porque o gás, acabou o gás do fogão aqui, cara! É Vascão, cara! É Vascão! Esse é o estagiário, Pedro. Oliver, que não é o do teste de fidelidade. Não é. Ai, meu Deus. No mínimo, ele é corajoso. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Ele está se garantindo em mim, velho. Só que a minha corda é fraca também. Cara, foi mexer com a Minnie. Não tem como. Tá louco? Ele nem tava aí Mas hoje. o chefe é... Lembrando, toda sexta ele folga, velho. Lembrando que o chefe é vascaíno agora. Então tá tranquilo. Ele falou... Olha aqui. Vamos falar desse jogo, Lucas Pedrosa, que eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você tem que bater palma para o seu treinador, que nesse programa várias vezes falamos que ele não é flexível, que ele só tem um jogo,
que não sei o quê, que ele é teimoso. Mas ontem, eu não sei se é a primeira vez, porque eu não assisto todos os jogos da história da vida do Diniz. Sim. Mas eu achei incomum a postura que ele escolheu, num sentido de várias horas do jogo se defender, se tivesse que dar um chutão, dando um chutão, um jogo até um pouco diferente do que ele pratica, entendendo que ele ia ter que sofrer um pouquinho, mas que ia ganhar além, obviamente, do talento de seus personagens, né? Na vontade de vencer, na competitividade. Lucas Pedrosa, comente do seu Vasco da Gama e me fale se você concorda com o que eu vi ontem de Fernando Diniz, que, na minha opinião, no jogo da prancheta, venceu o Ancelotti. Então, Fernanda, eu acho que se você for olhar as duas partidas, tanto em São Januário quanto dentro do Newton Santos, você olha a classificação do Vasco e você não fala assim, o Vasco passou sangrando. O Botafogo amassou o Vasco e o Vasco passou por sorte. Isso não aconteceu. No primeiro jogo em São Januário, o Vasco jogou melhor do que o Botafogo, poderia ter vencido a partida, mas foi um jogo muito equilibrado. No Newton Santos, o Vasco teve a sorte de abrir o placar, com a belíssima falta batida pelo Felipe Coutinho, e aí o Neto, eu nem sei se dá pra chamar aquilo de falha, mas eu vi muita gente falando que ele falhou, dá o rebote pro Nuno Moreira, acho que a falha também tem a ver com o sistema defensivo do Botafogo, que não acompanhou, e o Nuno Moreira conseguiu fazer o primeiro gol. Aí, sobre o que você falou, Fernando, eu acho que tem um teor de Copa do Brasil, um teor de competição mata-mata. Porque um jogo com 3 pontos, talvez ele teria outra postura, talvez ele acreditaria em outra forma de jogar, mas sofrer nesse tipo de competição é muito importante. E qual seria a única forma que o Vasco, diante da discrepância que tem pro Botafogo fora de campo, e quando eu digo isso, gente, são números, o Botafogo tem um investimento de quase 10 vezes maior do que o do Vasco. São mais de 600 milhões gastos nessa temporada, enquanto o Vasco gastou 70, 80. Então, assim, a única forma de conseguir equilibrar essa situação era o quê? Era sendo um clássico, camisa com camisa, mas na vontade, na competição. E isso vai além da bola. Eu acho que o Vasco ainda é uma equipe, digamos assim, tecnicamente inferior à do Botafogo, mas que teve mais vontade, teve mais disciplina, teve mais concentração, e isso, em momentos decisivos, é muito importante. Então eu acho que o Fernando Diniz, quando toma o gol, por exemplo, na bobeira que o Léo Jardim deu naquela saída de bola, mas não só do Léo Jardim, mas do próprio sistema defensivo, o Vasco desmorona um pouquinho ali, o Botafogo cresce no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Botafogo continua melhor no início, porque o Pumita é colocado na lateral esquerda e o Vitinho entra em campo e o Botafogo começa a atacar por ali. Só que o jogo vira. A partir dos 20 minutos, digamos assim, o Vasco começou a ter oportunidade, novamente o controle do jogo volta para o Botafogo e no final da partida com a entrada do Robert Renan, que para mim foi o cara que mudou o panorama da partida, o Vasco cresce e ficou até próximo de fazer o segundo gol. Vai pro pênalti e o cara que tinha falhado dentro do jogo, que para mim falhou, no momento que sai ali e comete o pênalti no Correia, o Léo Jardim, ele aparece porque ele é um herói. A gente está falando de um Vasco que bateu um recorde e agora está junto com o Cruzeiro e Palmeiras como a equipe que mais se classificou de forma seguida na Copa do Brasil. São 5 classificações seguidas. O Vasco bateu 28 pênaltis nessas disputas e fez 26. O que mostra que a força mental dentro desses momentos é muito grande. De você ter um grande goleiro, um goleiro que é um dos melhores do Brasil e que tem que estar no radar da seleção brasileira e também ter batedores que confiam no seu próprio goleiro. Então o Alex Telles, pela fatalidade, mesmo sendo um especialista, perdeu e aquilo deixou o Vasco mais confortável nas cobranças. Então o Vasco conseguiu se classificar diante do Botafogo. O que para mim significa, Fernanda, sinceramente falando, é uma recuperação de autoestima. É o Vasco novamente, em 2 anos seguidos, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é muito importante para um clube que está passando pelo que está passando nos últimos anos. Isso é muito importante para você recuperar a confiança da torcida, a perspectiva. O futebol é feito de perspectiva. E hoje o torcedor vascaíno, que ainda tem um Fluminense pela frente, que é muito forte, pode ter Cruzeiro ou Corinthians numa final, numa eventual final, ele tem o direito de sonhar. Porque se passou do Botafogo, que tinha toda essa discrepância fora de campo, e mostrou que o equilíbrio dentro de campo era outro, o Vasco tem condições de competir com qualquer um. Ainda falta muito. O Vasco tem que melhorar muito e usar o Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento e conseguir chegar bem na Copa do Brasil, principalmente pro confronto diante do Tricolor. Mas a verdade é simples e rasa e curta. O Vasco pode e deve sonhar com esse título da Copa do Brasil. É possível. E o torcedor vascaíno tem que estar muito feliz com o que aconteceu ontem, com a postura do Fernando Diniz, com a postura do Léo Jardim, do Lucas Freitas, que jogou bola demais, do próprio Felipe Coutinho. As pessoas... Quem fala mal do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. Quem fala mal do desempenho do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. A temporada do Felipe Coutinho é boa. O Nuno Moreira nem se fala. Extraordinária contratação.
O Ryan joga muito, o Verratti, mesmo não conseguindo ser tão importante com a bola no pé, foi lá e bateu o pênalti de novo. É um time que está formando e está criando casca. O Barros foi uma volta muito importante, titular absoluto, e mesmo perdendo o Jair, mesmo perdendo o Tietê, mesmo perdendo outros jogadores como o Piton, o Vasco conseguiu se manter naquele momento ali forte, firme, porque isso é time que tem casca para ser campeão. E eu acredito que o Vasco tem condições sim de sonhar com esse título da Copa do Brasil.